Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo, mais um vídeo do Nerf Pro, mais um vídeo do Brandão. Até perdi o fôlego. E é isso aí pessoal, nesse vídeo eu vou comentar e vou mostrar algumas comparações nas quais o Brandão foi colocado e argumentar um pouco e mostrar meu ponto de vista e mostrar os motivos pelos quais eu imagino, eu acho, eu acredito que o Brandão deveria ter ficado em quarto lugar, pelo menos, e talvez terceiro. Vamos ver. Olha só aqui então, pessoal. Isso aqui é o segundo call-out, a segunda comparação. A primeira comparação teve Josh Wade, Sadek, Rodrigues, De La Rosa e Juan Morel e Nathan De Asha. Aí os árbitros tiraram o Nathan De Asha e Juan Morel, já indicando que seriam primeiro e segundo colocados, e adicionaram Rafael Brandão e Leonel Beyeck nesse bolo aqui, tá? Logo depois eles colocaram o Beyeck para um lado e mantiveram o Brandão desse lado. Então vamos lá. Primeira pose aqui que eu vou comparar, duplo bíceps de frente. A gente vê aqui comparando quadríceps. Vamos sempre começando de baixo para cima, né? Panturrilha. A gente pode dizer hoje que todos são bem parelhos, né? O Sadek com a panturrilha um pouco melhor, mais marcada. Quadríceps aqui na questão de volume, todo mundo muito bem parelho também. O De La Rosa com um pouco mais de volume. O Rodrigues também com a coxa bem volumosa, mas o Brandão não fez feio e o Brandão tinha os quadríceps mais marcados aqui. Pensando em linha de cintura, na região abdominal, o Brandão tem um tronco um pouco mais alongado, né? A inserção do dorsal é um pouco alta, mas a gente pode dizer o mesmo do Nathan De Asha, por exemplo, e isso não atrapalha em nada o físico dele. O Dennis Wolf também não chega a ser um problema, mas vejam, a linha abdominal, cortes abdominais do Brandão são os mais profundos entre todos aqui, e ele ainda consegue fazer quase que um vácuo aqui, deixando para trás o Beyeck, o De La Rosa que parece que engoliu uma melancia, e o Justin Rodrigues também, que tem uma cintura bem sob controle, mas não tão assim. Os braços, o Brandão nesse ponto leva uma desvantagem, é bem verdade, ele não tem braços tão grandes quanto o De La Rosa, nem quanto o Justin Rodrigues, que tem braços muito volumosos e com um shape bem legal, mas esse é apenas um aspecto da pose. Nessa pose aqui ele não está em tanta desvantagem assim, leva vantagem em alguns aspectos, acaba perdendo só no braço para esses caras todos. Vamos ver a próxima foto. Expansão de dorsais. É claro que é difícil, ele estava na ponta, se ele estivesse no meio seria muito mais fácil, mas o Brandão não parece muito mais estreito que nenhum deles aqui. Um cara que parece muito mais largo que ele é o Justin Rodrigues. Vejam só, nessa distância aqui ele está mais largo, mas caso o Brandão não... É uma coisa que eu sempre digo, que eu imagino, que eu acho que é um erro sempre grande nas poses de expansão de dorsais, é colocar a mão muito próxima do centro do corpo aqui. Vejam só, ele está bem perto da linha do reto abdominal a mão dele. E assim está a do Beyeck, assim está a do De La Rosa. O Milan Sadek já não faz tanto, também um pouquinho. Se ele colocasse a mão bem na lateral do tronco e espremesse, ele continuaria mantendo essa cintura fina e teria essa distância aqui, ó, cotovelo a cotovelo, um pouco mais larga. E isso seria muito melhor, daria um aspecto muito mais largo para o Brandão, por exemplo, nessa pose. Mas reparem, né? Nessa pose ele não parece tão mais estreito que nenhum deles, ele não parece tão menor que nenhum deles. Ele tem o volume, peitoral tá ali pau a pau, coxas, como eu disse na pose anterior também, então pau a pau. Ele está muito melhor que o De La Rosa, por exemplo, que não tem corte nenhum, que está com água sob a pele, não tem corte na coxa e está mais estreito que ele. Mesma coisa com o Josh Wade, uma estética horrível, cintura muito larga, coxas pequenas em relação à sua cintura, braços pequenos em relação ao tronco. É um cara que está bem desproporcional, tem um físico excelente, é lógico, mas quando a gente coloca ele do lado do Rafael, o Rafael tem
uma estética melhor e uma proporção melhor. E vamos dizer que ele tem muito mais estética, muito mais proporção, tá muito mais seco que o Josh Wade, por exemplo. E o Josh Wade tem um pouco mais de volume. Então, no modo geral, na hora de fazer o balanço geral, o Brandão tem um conjunto muito melhor que o dele, principalmente nesse show. A próxima pose é o peitoral de lado. Mais uma vez, o Brandão não faz feio para nenhum deles em questão de volume. Ele faz uma coisa que eu acho que é muito importante aqui, e eu preciso dar os parabéns para ele, que é girar um pouco o tronco. Você vê, a gente vê bem a face lateral da perna dele, e ele gira bem o tronco, jogando esse ombro bem para trás e espremendo bem esse ombro aqui. O que dá um aspecto, o que confere um aspecto muito largo nele, diferente dos outros. Vejam só, o Bayek como não faz isso, como ele tá, o ombro tá aqui para frente, a gente não vê esse peitoral aqui alongado, e olha só como que fica estreitinho, quase metade da impressão de largura que tem o Brandão. Mesma coisa com o Milan Sadek, mesma coisa com o Rodrigues. O John De La Rosa já faz isso um pouquinho melhor. O Josh Wade faz isso um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, nessa pose, e usando o quesito largura como padrão, o Brandão está mais largo que todos. Peitoral, tão espesso e volumoso quanto todos. Coxa, um volume aqui, se a gente pegar esse volume, esse marco aqui de volume como referência, a coxa dele está tão grande quanto a dos demais. Tem separação entre quadríceps e femoral. O John De La Rosa falta a separação, tem mais volume um pouco, mas falta a separação. O quadríceps do De La Rosa é muito grande em relação ao femoral. O do Brandão é mais equilibrado. O Rodrigues tá bem aqui, tá com a coxa bem, tá bem marcada, tá legal. Então a gente vê, pessoal, que o Brandão não fez feio de maneira nenhuma. Ele tem até algumas vantagens em relação aos caras que ficaram à frente dele. Algumas vantagens que, na minha opinião, deveriam ter colocado ele à frente, tanto do Josh Wade quanto do De La Rosa. Ele deveria, para mim é muito claro, um quarto lugar do Brandão. E até discutível um terceiro lugar dele na frente do Justin Rodrigues. Mas é para ter uma opinião mais bem informada sobre isso, eu acho que seria muito mais seguro ter os dois colocados lado a lado, coisa que não aconteceu. Deve ter mais uma foto aqui ainda, aí ó, duplo bíceps de costas também, que é uma excelente foto para a gente ter uma ideia, uma noção legal de volume e definição e separação. Mais uma vez, comparando o Brandão com o De La Rosa não tem separação muscular nenhuma nas pernas, o Brandão tem separação muscular, apesar de ter um pouco menos de volume, mas a gente nota que o Brandão tem um aspecto muito mais seco. O De La Rosa não tem separação de deltoide nenhuma. A tatuagem do braço dele acaba com a estética do braço dele, e o braço que não tem tatuagem não mostra muita separação também entre tríceps e bíceps, por exemplo. O Brandão tem uma clara divisão da cabeça lateral do tríceps com o braquial e o bíceps. A gente vê uma clara divisão do femoral com o quadríceps. A gente vê os dorsais aqui onde começa o dorsal, onde nessa região superior do dorsal, dividindo bem com a parte superior das costas. O De La Rosa tem isso, mas é bem menos. O Juan Rodrigues mostra essa boa divisão também, mas ele mostra pouquíssima qualidade de divisão e qualidade muscular na parte média e inferior dos dorsais. Coisa que o Brandão tem um pouco mais que ele, que não ficou muito bem evidente nessa foto. Por isso eu gostaria de ver o Brandão perto do Justin Rodrigues, ou mais perto. O Josh Wade aqui, volume, bem mais volume que o Brandão, é claro, mas como eu disse, não tem a qualidade, não tem a proporção necessária, não tem as belas linhas que o Brandão tem. E aqui a expansão de dorsal, que é a última foto que eu tenho deles de comparação. Mais uma vez, usando o parâmetro largura como exemplo, o Brandão não fica devendo muito para eles. Talvez nessa foto seja uma foto onde o Brandão expõe mais suas fraquezas e mais suas necessidades.
E a gente vê que é onde ele precisa melhorar muito, né? Que é volume de costas, volume, densidade de costas, espessura de dorsais. A espessura e volume de modo geral, né, no corpo todo, mas mesmo tendo um pouco menos de volume nessas poses, ele ainda leva vantagem. Mais uma vez, sobre o De La Rosa, tudo bem, nessa pose aqui o De La Rosa tem vantagem, porque a gente não vê tanto e não se cobra tanta separação muscular aqui, é mais volume puro e largura, e nisso os caras levam uma vantagem sobre o Brandão. Ah, tem mais uma, que legal. Tem aqui o tríceps de lado. Mais uma vez, analisando coxas, né? O que a gente sempre diz, divisão muscular aqui do Brandão, falta separação muscular para o De La Rosa. O Justin Rodrigues tem uma boa separação e faltou isso um pouco nos caras, né? O Josh Wade tem bastante volume aqui, mesmo na pose de lado fica um pouco melhor, né? Linha de cintura do Brandão poderia ter fibrado aqui os oblíquos, né? Daria uma qualidade a mais, mas a gente vê que a linha de cintura dele é diferenciada em relação ao outro. Vejam só, a cintura expande para frente, passa do externo, numa pose que, reparem, é uma coisa muito interessante que a gente pode notar, que a gente tem o Brandão aqui, a gente cria uma linha. Deixa eu desenhar melhor isso. Deixa eu apagar isso aqui e desenhar melhor. A gente tomando como base aqui o externo, assim, a gente vê isso aqui acontecendo no físico do Brandão. A gente vê uma linha inclinada aqui assim. O que não acontece com o De La Rosa, o que não acontece muito e o que não acontece muito com o Justin Rodrigues. Ele tem até, a gente até vê alguma coisa assim, mas a cintura ainda muito estufada. Até o Milan tem um problema com isso, e aí já é uma comparação dele no terceiro calote. Então a gente vê que o Brandão tem uma qualidade, ele mostrou uma qualidade física, belas linhas, uma bela estética muito grande, um controle abdominal muito grande. A única crítica que a gente tem ao físico dele ainda é que falta um pouco de volume. Mas ele é novo, ele tem 24 anos, ele tem todo o tempo do mundo para trazer mais volume, colocar músculo no lugar certo, no momento certo, sem pressa, sem abusar muito e sem perder essas belas linhas. E a pior coisa que ele pode fazer agora é tentar acelerar o processo de alguma forma. É continuar colocando músculo de pouco em pouco, continuar competindo, começar a ser mais reconhecido pelos árbitros, pela imprensa, e ele tem um caminho de muito sucesso pela frente. Eu já imagino que ele vai conseguir colocações melhores nos próximos shows, justamente pela questão de ser um pouco mais conhecido, de conseguir deter um pouco mais a atenção dos árbitros. O New York Pro é um show muito característico, sempre tem muita gente competindo, 26 caras no line-up é muita gente, é um show com muitos competidores, os árbitros têm que fazer o show correr um pouco mais rápido do que eles gostariam que ele corresse. O que pode fazer com que o árbitro tenha um pouco menos de tempo do que ele gostaria para analisar um físico. Em shows menores, ele vai ter a chance de ser analisado com mais calma e mais cautela, mais atenção pelos árbitros, vai ser muito melhor. E é isso, pessoal. Foi uma excelente colocação. O 6º lugar no New York Pro é muito bom. Ele estreia nos Estados Unidos no profissional com muita força, chamou muita atenção do jeito bom, e agora é só continuar torcendo e dando apoio para ele. Merecia a quarta colocação, até a terceira talvez, mas isso ele vai ganhar com o tempo, ganhando a confiança e a atenção dos árbitros. Parabéns, Brandão, eu sou Miguel Chaim e até a próxima.